o respeite. Essa pequena palavrinha que vinha atrelada à outra: medo, receio. Era a figura masculina que eu temia, que me reprimia com os olhos, caso as minhas atitudes saíssem da dita normalidade da época. Se comporte, menina. Você é uma mocinha. Sou seu pai e posso te dar umas palmadas se você não andar na linha, dizia ele em tons agressivos. Ouvi muitas vezes agredir a minha mãe. Já fui repreendido outras vezes por essas mesmas mãos, por atitudes que nem sempre eram pensadas, sem nenhuma maldade da minha parte. Sou sim menina, e já sinto desde cedo o peso, o fardo de ter cabelos, pernas, seios, coxas. Tenho que fechar minhas pernas, vestir feito uma boneca, enquanto vejo outros meninos na rua correndo sem medo. Mas até quando será? Século XIX. Nós éramos ensinadas a ser jovens senhoras católicas, na mesma linha da educação dada às nossas avós. Não havia lições orais, não existiam demonstrações, análises ou resolução de problemas. Nós nos sentávamos e ficávamos silenciosas em nossas fileiras de carteiras. Aprendíamos dos livros e nossas tarefas eram corrigidas por uma freira, que era a professora naquele momento. E a partir das respostas, na parte final de um livro similar ao nosso, nós tínhamos longos períodos de instrução religiosa. Sexta-feira à tarde era devotada exclusivamente a comportamento. Os modos fazem uma dama. Isso nos era dito. Não o dinheiro ou o ensino, não a beleza. Então praticávamos como abrir uma porta, entrar e sair de um cômodo, a trazer uma carta, uma mensagem, uma bandeja ou um presente, a pedir permissão às mães de nossas amigas para que elas pudessem participar de uma festa, a receber visitas na ausência de nossos pais e assim por diante. E aí chega a hora de você casar, se entregar para alguém. Meu corpo era propriedade de outro, e qualquer atitude que viesse a desrespeitar ou insultar o seu orgulho, as consequências eram sentidas. Mas até quando será? Há quem diga que não existe racismo no Brasil, que a miscigenação fez o povo brasileiro ser muito mais tolerante com relação às diferenças étnicas. Algumas mulheres que ostentam o cabelo black power ou penteados típicos da cultura negra não concordam com isso, principalmente no mercado de trabalho. Dona de fios crespos e armados, Daiane Rodrigues, da cidade de São Paulo, narrou nesta segunda-feira em seu Facebook o tipo de situação que as negras passam frequentemente durante, por exemplo, uma entrevista de emprego. Elas sequer olham para o meu currículo. Só mandaram com este cabelo você não vai ser contratada. Fora outros locais, outros preconceitos, outras violências. Meu cabelo, minha cor, tais insultos.
Difícil viver em um mundo em que a cor da pele é mais importante que as qualidades do coração. Mas até quando será? Eu olho para o horizonte, vejo os meus sonhos lá na frente, mas eu não consigo alcançá-los. No Paquistão, por exemplo, o pai pode matar a filha ou esposa acusada de ter praticado sexo fora do casamento, sem que ele seja castigado por isso. As vítimas de estupro vão para a cadeia. Já os estupradores ficam livres. No Sudão, por exemplo, mulheres acusadas de adultério ou vestidas inadequadamente são linchadas e mortas por apedrejamento. Elas são obrigadas a usar o véu típico, capa escura que envolve o corpo dos pés às cabeças. O comportamento delas é observado de perto por seus parentes, colegas, vizinhos e informantes. As mulheres não têm direitos legais e, portanto, não podem testemunhar nos tribunais, a menos que o depoimento seja confirmado por um homem. E desde que os fundamentalistas tomaram o poder em 89, elas não podem trabalhar. As solteiras não podem ter relação sexual nem beijar. Eu vejo os meus sonhos, mas eu não posso alcançá-los. Mas até quando será? Num determinado momento do meu relacionamento, essa transa de primeira virou motivo para ele me chamar de puta. Ele dizer para mim que eu não era digna de respeito. Que ele quis assumir a relação comigo somente porque já estava apaixonado. Mas que se fosse outro homem, já teria me descartado. Que ele me ofendia desse jeito. Não respeitava as minhas decisões. Não sabia lidar com as minhas diferenças. Eu tenho medo de encontrá-lo por aí. Não sei o que isso pode despertar em mim, muito menos nele. Fui agredida, chantageada, abusada, perseguida, roubada e humilhada pelo homem que me fez sonhar. Mas até quando será? No começo ele me levava para passear, dava flores. Eu tinha 21 anos quando nos casamos. As agressões logo começaram. Eram chutes e socos na cabeça, no rosto, nos braços. Qualquer problema que tivesse, como falta de dinheiro, por exemplo, dizia que eu era a culpada. Para me atingir, ele atacava nossas 4 filhas. Após 7 anos, decidi ir à delegacia. Fui várias vezes. A polícia nunca agiu. Quando pedi a separação, ele ameaçou me matar. Chegou a me atacar quando eu ia para o trabalho. Ele passou 7 meses preso, mas não pela violência que cometeu a mim, e sim por espancar as minhas filhas. Até hoje me persegue. E minha vida é um pesadelo. Mas até quando será? Esse é um relato meu, falando sobre hoje. Dia em que escolhi usar um vestido de tecido leve, depois de ter me arrependido de sair de casa e morrer de calor a semana inteira, para não me estressar com esses olhares constrangedores. Mas poderia
vivenciada por qualquer uma de nós. Seja o meu vestido ou o tamanho do meu shorts, isso não é levado em consideração num país, por exemplo, que faz um calor, muito calor. Por diversas vezes me sinto repetitiva, chata, porém nem para todo mundo é óbvio que mulher também sente calor. E que se eu sair debaixo de um sol de 37 graus, usando vestido ou shorts, é porque quero trabalhar mais confortável. E não chegar ao trabalho com queda de pressão e transpirando às 8 da manhã. Para muitos não é óbvio que o fato de eu estar de vestido e levemente maquiada, usando um batom, não significa que quero chamar a atenção de algum homem. Mas até quando será? Aquelas palavras me atingiam todos os dias. E eles sempre me insultavam, me colocavam para baixo. Eu era assim violentada. Eu era assim agredida. Diariamente. Você é mulher! Na época em que me descobri transexual, o tema ainda era um mistério. Não se falava e não se via. A única imagem que eu tinha de pessoas assim era de famosas. Ganhei uma bolsa de estudos em uma multinacional e, através da internet, soube como funcionava o tratamento hormonal. Dei início à minha transição clandestinamente. Tive alguns efeitos colaterais, mas resolvi continuar. Em um ano, eu já estava muito feminina. Usava as roupas femininas e comecei a sofrer preconceito dentro da minha própria casa. Fui agredida, reprimida e muitas vezes ameaçada. Resolvi fugir. Como é difícil se declarar mulher. Mas até quando será? Você é uma mulher! São demais os perigos dessa vida. Para quem não tem paixão, principalmente. Quando uma lua chega de repente e se deixa no céu como esquecida, e se ao luar que atua desvairado vem se unir uma música qualquer, aí então é preciso ter cuidado. Porque deve andar perto de uma mulher. Deve andar perto de uma mulher que é feia, de música, luar e sentimento, e que a vida não quer de tão perfeita. Uma mulher